a todos. Bem-vindos aí ao nosso canal, Momento Imobiliário. Estamos aqui com toda terça-feira e quinta-feira, às 9 horas da manhã. O objetivo nosso de trazer boas informações que são atualizadas aí no nosso mercado imobiliário, voltado para corretores de imóveis, imobiliárias, profissionais que atuam no mercado e principalmente pessoas que têm interesse de entrar no mercado, mas ainda não estão, ora convictas, ora aguardando o melhor momento de poder se aproximar de oportunidades ou oferecer as suas oportunidades. Então, a gente cria com o canal aqui um momento de pontuar essas oportunidades e essas janelas que vão se abrindo. E o objetivo também de que essas pontuações sirvam de reflexão, não só para quem atua no mercado, mas principalmente para aqueles que, de alguma forma, não percebem essas mudanças, essas atualizações que vão se abrindo. E hoje, com o tema do programa Minha Casa Minha Vida, que entrou em vigor agora dia 7 de julho, o objetivo desse bate-papo nosso aqui, curto, não é preparar especialistas. A gente vai aqui também pontuar algumas reflexões que o programa oferece, novamente numa janela de oportunidades, que isso que é importante, e a partir dessas janelas de oportunidade a gente começa a colocar bons caminhos aí para adotar imediatamente essas mudanças que o programa oferece e entender que o programa é uma grande ferramenta na busca de soluções da habitação no país. Certo? A demanda continua absurdamente expressiva, os números aí navegam dos especialistas aí em mais de 7 milhões de moradias que o país precisa, e esse número cresce numa progressão novamente muito expressiva. O segmento demonstra otimismo com o programa. Algumas situações que a gente percebe de preocupação e acho que alguns passos estão se complementando a partir do caminho aí que governo, ministérios e todas as classes envolvidas estão adequando à economia e ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu vou subir aqui uma apresentação para a gente poder melhorar a forma que a gente acredita que seja bacana para que todos tenham uma orientação. A gente vai disponibilizar depois no nosso grupo de WhatsApp o PDF que eu vou seguir aqui como uma régua de orientação. E o que a gente percebe que exatamente desde a implantação do Minha Casa Minha Vida, além de todas as leis que regem aí, o segmento de loteamento, o segmento de incorporação imobiliária, ele ampliou a discussão e melhorou muitos dos aspectos aí que fazem parte do nosso dia a dia. E, como reforcei, a gente pontua algumas dessas mudanças e algumas dessas orientações que o programa oferece, com o objetivo aqui de adotar isso de forma imediata para os nossos negócios, ou despertar nos profissionais envolvidos com o mercado imobiliário, ou com aqueles proprietários de áreas onde esse programa pode ser desenvolvido, uma janela de oportunidade muito interessante, muito interessante. Então, no e-book que a gente vai disponibilizar no grupo, toda a lei está na íntegra, tá? Com acesso aqui, para quem depois queira fazer uma leitura muito mais cuidadosa e, evidentemente, analisar alguns dos pontos que a gente vai reforçar aqui. Okay?
um dos pontos aí que já deixa uma interpretação de oportunidade é que as famílias residentes em áreas rurais, elas vão estar inseridas dentro desse programa. Então, nesse avanço, posso situar para vocês não só a questão das famílias residentes em áreas rurais, mas também dentro do plano urbano, o retrofit e um caminho hoje de locação, tá? Empreendimentos que podem ser construídos com o objetivo de locação também faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. A orientação que hoje o programa oferece, tanto no FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, quanto no Fundo de Desenvolvimento Social, os valores hoje para o segmento de faixa 1, que é a grande preocupação do governo em relação a ser a locomotiva desse programa, define para as localidades, os municípios, as cidades, as metrópoles, os valores máximos que essas unidades, tanto de apartamento quanto de casas, vão poder ter como valor comercial para essas unidades. Então, todo o programa hoje, ele está muito ampliado nos valores e muito bem desenhado na defesa de algumas dificuldades que o próprio setor enfrentou. Questão de custos, questão da elevação aí do preço de hora de mão de obra, hora de terrenos, que fazem parte aí do ativo, hora da própria economia. Então, os valores hoje, com certeza, vão atender essa primeira etapa aí da prioridade do faixa 1 em relação a uma busca de resolver uma primeira demanda. E novamente, o valor que a gente, esse banner que a gente coloca aqui com o valor de provisão de unidades habitacionais, ela está completa também no link, tá? No rodapé aqui da página, okay? Para vocês acessarem depois e terem isso com maior precisão. E, completando aí a questão do faixa 1, o limite de renda hoje, até o 2.640 reais para a renda familiar, ela define também, nesse primeiro ano, o número máximo de unidades aí que o governo definiu como meta. E estipulou para essas metas o número de unidades por estado que ele pretende implantar. Então, o programa ele não só buscou o rigor de etapas que têm que ser cumpridas, mas definidas por estado como essas etapas devem se desenvolver. Então, é importante para que a gente possa ter uma cadeia de aprovações com a melhor logística possível, sendo que no faixa 1 é o segmento de domínio da Caixa Federal, da expertise da Caixa Federal, e a proposta deles, exatamente no faixa 1, é que todos os projetos passíveis de aprovação vão entrar numa sequência de ordem de atendimento, e essa esteira é exatamente, cada projeto tem um protocolo e a prioridade é por ordem de chegada. O protocolo e senha para facilitar todo o andamento, independente da localização aí do projeto e em qual estado. E eu compartilho com vocês aqui exatamente uma conversa muito completa com a diretoria da Caixa Federal, que foi apresentada junto com a diretoria da CEBIC,
logo após, na véspera da, da aprovação aí do novo regime do programa. Essa live também está disponibilizada aqui nesse link pela própria CEBIC. Ela é muito completa em relação às oportunidades que se abriram para os empreendedores, para construtores, empreiteiros que, de alguma forma, enxergam no segmento do Minha Casa Minha Vida um caminho rigoroso, evidente, mas também um caminho importante de ganho. E esse rigor, o próprio Guerra aqui na nossa conversa do momento imobiliário, ele pontuou alguns caminhos muito importantes aí. Por exemplo, para vocês aí, na Lei 14.382, em cima da Lei de Incorporação. Então, os facilitadores e as leis que criam um regime de incorporação imobiliária, agora aliado ao programa Minha Casa Minha Vida, à questão dos processos de compliance, due diligence, que são importantes para atender não só o rigor perante a Caixa Federal, mas exatamente atender o caminho do GI necessário e ampliação desses valores que a Caixa Federal disponibiliza para empreendedores. Então, essa live que a CEBIC disponibiliza lá no site deles, tá na íntegra lá, em 2 horas de uma ótima conversa, com muita clareza do caminho da Caixa, e evidente que o programa ainda exige da parte do governo e da própria Caixa algumas implementações, mas o básico para poder startar todo o programa está muito bem conduzido e todas as orientações já, inclusive, disponibilizadas no site da Caixa. E o próprio programa define, fora do faixa 1, também de uma forma territorial, quais os valores e os novos limites e esses novos empreendimentos vão poder praticar. Importante novamente, para corretores imobiliárias, empreendedores, empresas que enxergam agora um caminho importante de utilizar a ferramenta e a solução do Minha Casa Minha Vida como uma tomada de decisão em buscar novos mercados ou ampliar novos mercados. É evidente que nesses valores máximos hoje, de acordo com a divisão territorial, amplia e atende a viabilidade econômica que esse empreendimento tem no seu rigor, tá? E, principalmente, amplia aí as condições de uma moradia mais adequada, de uma moradia com atrativos para o futuro comprador ter uma qualidade de vida muito melhor desenhada. E esses limites, novamente, estão aí, fazem parte das informações que a gente foi agregando aí com associações representativas, CEBIC, Abraim, o Secov São Paulo, e essa tabela também vai estar disponibilizada para vocês utilizarem aí, refletirem em cada uma das suas regiões, nas suas cidades, como hoje esse valor e esse limite atende, na somatória de itens, uma viabilidade econômica que interessa a todos. Isso, acho que esse programa hoje, ele ampliou muito essa questão dessas oportunidades. E quando a gente provoca aqui, no nosso canal, em relação às taxas, a atratividade das taxas de juros praticadas pelo programa, exatamente onde cada uma das faixas de renda familiar, para cada região no Brasil, traduz aí exatamente a oportunidade para o público comprador.
tá? Para o público que precisa da moradia ou para o público que enxerga no imóvel uma moeda de investimento importante. Essas taxas, evidente, elas representam uma adequação por faixa de renda, representam uma, uma complementariedade até do uso do próprio fundo de garantia. Para cada taxa aqui definida, o uso do fundo de garantia e o subsídio, ele tem uma adequação muito bem desenhada em cima da renda, tá? E proporcionando um diferencial em relação ao que é praticado por outras ferramentas que existem de financiamento imobiliário voltadas para a habitação. Então, cada uma dessas taxas aqui, elas já estão adequadas dentro das simulações que a Caixa Federal hoje oferece. Somando essa informação, a Caixa Federal hoje ela não detém a exclusividade do programa Minha Casa Minha Vida. Está aberto hoje a outras bandeiras bancárias, fintechs, a analisar a oportunidade que o programa está oferecendo. Então, essa análise e essa reflexão é importante para que cada uma desses segmentos, dentro da cadeia da construção, dentro do segmento imobiliário, cada um analise e faça as suas projeções de entender se o momento é importante da oportunidade e de que forma e em que fase cada uma delas a gente vai poder se utilizar. No nosso trabalho aqui de escola, todos os dias que a gente faz, a gente se aproxima de profissionais e pessoas que deixam uma marca muito importante de transferir conhecimento, tá? Essa transferência de conhecimento e essa doação de qualidade de informação, posso dizer para vocês que no programa Minha Casa Minha Vida, ficou aí 4, 5 meses em discussão, esses profissionais, cada um ao seu modo, cada um utilizando a ferramenta disponível, tá? Oferece um caminho muito interessante de você, em poucos minutos, entender não só o programa, com o cuidado que ele exige, mas principalmente como você adequar isso novamente, como uma oportunidade para a sua atividade. Um desses que eu acompanho, tá? Recomendo e faz parte aqui do e-book que eu vou disponibilizar para vocês, é o Marcelo do Vida de Corretor. Tá? Ele tem uma linguagem toda própria de informação em relação ao mercado, o que o mercado imobiliário pratica, merece uma visita e principalmente uma inscrição no canal dele. Sou muito fã do trabalho que ele desenvolve e fiz questão de realçar aqui a forma que ele interpretou do programa Minha Casa Minha Vida e a forma que ele consegue traduzir essa provocação que a oportunidade oferece. Tá? E não poderia deixar de citar aqui também, né, um casal absurdamente preparado na qualidade da informação e muito bem posicionado em relação à audiência e à comunicação que eles querem com objetividade levar para quem precisa do uso do programa, seja, de novo, o cliente que precisa tirar dúvidas, ou o cliente que quer fazer o financiamento, ou o cliente incorporador, construtor, que quer entender a temática para poder olhar com bons olhos aí a ferramenta do Minha Casa Minha Vida. Então, o Rogério e a Luete, no canal diário deles, também no YouTube, oferecem informações valiosas para quem precisa aí, em 5 ou 10 minutos, poder tirar dúvidas ou
melhorar essas dúvidas em relação a quais são as perguntas corretas que têm que ser feitas e de que forma que hoje qualquer empresa ou pessoa física que queira usar a ferramenta Minha Casa Minha Vida, ela tem que se atentar para não dar ouvidos aí a conversas paralelas que têm o objetivo simplesmente de distorcer ou criar uma armadilha aí para pessoas que precisam do financiamento e da ferramenta ou empresários que queiram atuar utilizando a solução do Minha Casa Minha Vida. Merece também uma inscrição no canal deles. Objetivamente aqui eu ilustrei aqui com autorização deles também, como foi do Marcelo, como eles se posicionam em relação à orientação que o programa Minha Casa Minha Vida destaca, por faixa de renda, por tipo de imóvel e por valor do imóvel. Isso tanto imóveis em lançamento ou imóveis com prontos e usados. Tá? Então, para cada uma dessas faixas, eles têm um discurso muito objetivo, que merece também aí uma visita e uma inscrição no canal, que eu tenho certeza vai ser uma ferramenta de uso diário de muitos dos que estão aqui aproveitando esse nosso bate-papo. Né? E reforçando que no caminho hoje segmentado, de faixa 1, de faixa 2, de faixa 3, do imóvel usado, todas as oportunidades estão bem adequadas ao plano. Né? Isso que é o importante a gente destacar. E eu acompanho aqui com toda a precisão que o Banco Central oferece, o caminho e o andamento da nossa economia, não só em relação ao momento hoje, atual, mas principalmente com as expectativas para os próximos 2 e 3 anos. De novo, aqui no banner aqui, eu estou inserindo essa informação para que a gente tenha uma tomada de decisão, talvez aí na linha do tempo, com uma perna mais longa. Porque os caminhos que hoje o Banco Central sinaliza para as taxas que ordenam o mercado e principalmente no direcionamento que ele coloca, que se posiciona para 2024, 2025, 2026, essas informações de aumento ou diminuição estão claras e são informações que o Banco Central, através do Boletim Focus, ele disponibiliza essa informação quase que instantaneamente. Então, nós não temos hoje uma preocupação de que existe um caminho não sinalizado, disponível, tá? Na internet hoje, é muito fácil e gratuito para nossas tomadas de decisões. Fica aqui a sugestão do Boletim Focus para vocês inserirem na sua dinâmica aí de complementariedade para a tomada de decisões. E em relação a notícias, nós tivemos duas defesas muito importantes. Tá? Uma foi exatamente o Conselho Curador do Fundo de Garantia, que aumentou, quando a gente está falando de 42% de previsão no orçamento, tá? Da habitação, sair de um degrau de caixa de 69 bilhões para mais de 80 bilhões em recursos. Então, e essa informação é de extrema valia para o mercado, para que o mercado possa, com toda a dinâmica, participar desse caixa gigante que o próprio Fundo Curador aprovou no âmbito da própria, na sequência da aprovação do programa Minha Casa Minha Vida. Então, os recursos estão aprovados e disponíveis. E ontem nós tivemos aí um primeiro bom passo
no caminho do corte da taxa Selic, que de alguma forma ela que é o grande, é a referência para o mercado em praticamente todos os segmentos. Então, esse passo em relação à redução da taxa Selic, da redução aí de meio ponto percentual, sinaliza que nós estamos aí por um caminho muito bom de se preparar nesses próximos 6 meses. Devemos já ter um segundo semestre aqui de 2023 com uma adequação, com reflexo desses pontos positivos que estão sendo direcionados e orientados, e principalmente aprovados, e nos colocar aqui uma, um posicionamento de aproveitar essas oportunidades e estar dentro dessas oportunidades. E convido todos, tá, para que nas suas rotinas coloquem as suas consultas e a sua agenda com a melhor informação que essas associações que representam o nosso segmento e buscam aí soluções para o nosso segmento, façam parte aí do dia a dia, do olhar de vocês, do acompanhamento de vocês. Agradeço muito aqui as informações que a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, oferece no site, nas lives, nos webinars, nos encontros que ela promove, ora com membros representantes aí da política nacional, responsáveis pela questão da economia, da habitação, da construção. É importantíssimo o canal da CEBIC na agenda de todos que podem ouvir a gente aqui pelo canal imobiliário. A ABRAINC, também que é a Associação Brasileira dos Incorporadores, ela qualifica de uma forma muito cuidadosa todos os passos e todas as informações que o mercado oferece para ajudar não só nós profissionais aí como corretores imobiliários, tá? Profissionais que atuam na estruturação de negócio, mas a segurança hoje que empreendedores e empresários que atuam no segmento podem utilizar como reflexão muito segura dos passos que vão dar. Somando a isso, é o próprio Secov São Paulo, uma atuação incrível, não só do que acontece na maior metrópole da América Latina, mas principalmente também no interior. Tá? O Secov hoje, com o seu braço interior, o interior está se tornando a segunda locomotiva ou uma locomotiva tão expressiva quanto a capital e a Grande São Paulo. O que acontece no mercado hoje do interior, e os números são traduzidos pelo Secov, são absurdamente atraentes. Merece uma agenda, no mínimo semanal, de acompanhamento do que cada uma dessas associações oferecem em relação à qualidade da informação. Tenho certeza que vai traduzir para vocês muito mais segurança de aproximar de negócios e muito mais qualidade na hora de você discutir o potencial de cada um dos negócios que envolve o nosso segmento. SNI, evidentemente, abrangente na Confederação Nacional da Indústria, mas a indústria da construção tem uma representatividade gigante, tanto no PIB nacional, quanto na representatividade na geração de empregos. E o SNI também dispõe de informações valiosas no site, merece um olhar. E no canal Caixa Federal, exatamente o segmento habitação hoje, ele está totalmente atualizado. A Caixa foi muito ágil em relação a preparar os seus times, hora de correspondentes, hora com os correspondentes, hora nas agências. Importantíssimo, gente, essa visita. E reforço aqui o agradecimento ao canal dos Corretores Sinceros, que é o casal Rogério e a Luete, e ao Marcelo lá do Guia do Corretor. Convido e reforço para que vocês entrem e assistam. O objetivo nosso aqui, gente, é essa conversa rápida para que a gente possa, primeiro, criar um ambiente de pontuar cada uma das oportunidades de hoje que o Minha Casa Minha Vida está oferecendo. O primeiro
a primeira imagem, a primeira lâmina que eu coloquei exatamente com o decreto, ela tem numa leitura simples, são 25 páginas. Em mais de 10 páginas hoje, a gente pode buscar oportunidades de negócio. Na minha divulgação aqui do network, eu provoquei muita gente. Provoquei aqui arquitetos, provoquei proprietários de áreas, provoquei industriais e empresários que atuam e têm no caminho do investimento imobiliário uma ótima opção. E é importante, gente, que essa reflexão e essa provocação a gente consiga compartilhar com o maior público possível para que a gente, dentro da nossa especialidade, dentro do que cada ponto hoje do programa possa ser utilizado e transformado em resultados e em negócios. A gente tem aqui uma aproximação e uma oportunidade de estar de uma forma muito fácil e acessível o nosso setor público, tá? Tivemos aqui durante alguns meses, o ano passado, a discussão pública do plano diretor, aprovado tanto no aspecto do caminho urbano quanto no parcelamento de solo anteriormente. E essa proximidade com o município, do que o plano diretor definiu, os próximos 10 anos, essa aprovação no plano diretor é o que vai direcionar o crescimento da cidade, direcionar o crescimento dos negócios e direcionar principalmente para onde a cidade pretende ou pode caminhar em relação à expansão e principalmente onde vão estar as oportunidades. Nós que estamos dentro do segmento, de alguma forma, a gente precisa reservar um tempinho para esse olhar no plano diretor, que eu tenho muita segurança de que cada um de vocês, na hora que se atualizarem do programa Minha Casa Minha Vida, interpretarem os caminhos hoje possíveis, vocês vão com certeza começar a destacar negócios que às vezes fogem da nossa rotina diária. Então, vocês vão conseguir entender quando se aprova o plano diretor, expansão urbana, proteção ambiental, potencial construtivo, taxa de ocupação, gabarito de altura, tudo aquilo que o plano diretor reflete como uma defesa importante para o crescimento urbano, traduz aí nas oportunidades que hoje o programa, no caso nosso aqui, Minha Casa Minha Vida, exige de quem vai tirar o financiamento, seja um tomador final, o cliente com a renda, na faixa 1, faixa 2 e faixa 3, ou seja, o empreendedor que precisa se preparar com todo due diligence, com compliance, com GERIC, e essa dinâmica de exigência é que torna esse mercado atrativo, torna esse mercado seguro e prepara e dá uma segurança importante para quem está preparado. Isso a gente não pode deixar de exercitar. Só para reforçar para vocês, dentro hoje do programa Minha Casa Minha Vida, no aspecto de empreendimentos urbanos, a outorga onerosa hoje, ela foi bem defendida para empreendimentos que necessitam da outorga para poder potencializar o uso dos terrenos e, de novo, criando aí um caminho importante, por exemplo, no Plano Diretor São Paulo, você pode hoje, na linha que distancia, de distância mínima das linhas de metrô, ampliar o uso não só o uso do terreno, utilizando a outorga onerosa e principalmente criando nesses empreendimentos a fachada ativa, que é um comércio, uma área comercial dentro do empreendimento. O programa Minha Casa Minha Vida também já antecipadamente já se adequou essa leitura que os planos diretores estão definindo. O retrofit, que são
o novo uso para imóveis que, de alguma forma, perderam a sua vocação inicial, seja pela mudança do bairro, seja pela idade do próprio edifício, o imóvel que está ali implantado. Então, o retrofit hoje também tem um desenho específico dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E como falei para vocês, empreendimentos hoje também que vão ser desenvolvidos para locação. O programa Minha Casa Minha Vida, ele também já cria essa janela e com certeza vai atrair não só ah, uma busca para atender o cliente final, que precisa desse caminho, mas também empresários que enxergam uma oportunidade nessa, num programa que está aí. Então, eu espero ter passado para vocês aqui uma informação sucinta, que o objetivo nosso é criar caminhos de reflexão. Esse e-book com todo esse detalhamento vai estar disponível para todos aqueles que já estão no nosso canal do Momento Imobiliário. Reforço com vocês que nós estamos em todas as redes sociais. O nosso canal já tem os vídeos disponibilizados à medida que eles vão sendo editados aí para essa finalidade. O canal do WhatsApp é exatamente onde a gente represa não só a informação que a gente, toda terça e quinta-feira, a gente repassa para vocês aqui às 9 horas, mas principalmente onde a gente tenta colocar a melhor informação para um uso imediato, de um uso que possa já traduzir um ganho ou uma tomada de decisão importante. Então, por favor, nos acompanhem aí nessa boa dinâmica de levar a informação. Agradeço imensamente aí pelo tempo de vocês, pela oportunidade e reforço que o Momento Imobiliário, toda terça e quinta-feira às 9 horas, vai trazer para vocês uma informação, uma reflexão ou um ponto importante que vocês precisam adotar nos seus negócios. Ótimo dia a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até lá, gente. Muito obrigado.